A 24ª Marcha dos Prefeitos, que trouxe a Brasília representantes municipais das mais de 5.000 cidades brasileiras, recebeu o presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, destacou o papel fundamental do Congresso Nacional na aprovação de leis para o fortalecimento dos municípios brasileiros nos últimos anos. Entre as leis aprovadas, ele destacou as emendas constitucionais que tornaram as emendas parlamentares ao orçamento da União impositivas. Hoje a marcha se constitui num fórum de debate federativo respeitoso, onde aqui nasceram várias propostas que foram encaminhadas principalmente ao Congresso Nacional e sempre tivemos boa receptividade com todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras. Logicamente que nós temos algumas discordâncias. Não é normal, nós vamos colocar aqui algumas questões bem rapidamente, para depois poder ouvir o nosso parlamento. Nós, algumas décadas atrás, eu diria, ou a década passada, nós brigávamos muito sobre a emenda parlamentar, por exemplo. Emenda parlamentar era um problema. Colocava no orçamento, depois era cortado, ficava... Eu estou falando de todos os governos do passado, não estou falando de hoje, que eu quero chegar agora. Isso criava um problema sério para o próprio parlamentar, que colocava aquela emenda e que depois aquela emenda não era paga. Então havia um conflito e muitas vezes acontecia aqui um toma lá da cá. Olha, se você votar de tal forma, tem liberado a emenda, se não tem, não tem. Isso nós pagamos muito caro quando nós mostramos que isso teria que mudar. E felizmente foi evoluindo. E hoje nós temos aí a emenda 100, se não me engano, a emenda 105, que tornou impositiva essas emendas. Então o que acontece? Agora o parlamentar e o parlamento, eu diria assim, está mais livre para poder trabalhar conosco. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reconheceu o esforço e a interlocução dos prefeitos junto ao Congresso Nacional para que políticas públicas que beneficiem os municípios fossem aprovadas nos últimos anos. Lira citou os principais projetos de interesse municipal que devem ser debatidos na Câmara dos Deputados em 2023, como os que se referem ao trânsito, mobilidade, proteção de dados na gestão municipal, municípios inteligentes e sustentáveis, gestão ambiental, habitação, planejamento territorial, defesa civil, gestão de risco, consórcios públicos e turismo rural. Mas Lira pediu empenho especial e a participação dos prefeitos na construção de uma reforma tributária mais justa para o país. O texto está em discussão na Câmara e a expectativa é que seja votado ainda no primeiro semestre deste ano. Nós pedimos ao presidente Zielkowski que movimente todos os prefeitos do Brasil para uma discussão ampla, sincera, franca, para que a gente no Congresso Nacional definitivamente possa dar o primeiro pontapé em relação a uma discussão tributária mais justa. A Confederação Nacional dos Municípios tem enriquecido sempre esse processo com sua participação muito atenta nos debates. É nesse objetivo uma reforma de modo a não prejudicar os interesses municipais. Repito, não prejudicar os interesses municipais. Ao contrário disso, trabalharmos por uma reforma que torne mais justa a distribuição de recursos entre os municípios e que favoreça o desenvolvimento de todos de forma mais equânime. A presidência da Câmara e os deputados envolvidos na discussão da reforma estão empenhados para que a proposta seja votada em plenária com a maior brevidade possível. A reforma tributária é compromisso primordial da Câmara dos Deputados neste primeiro semestre dessa legislatura.